está aqui com a Carol Carvalho. O caminho do bem. E eu vou pedir agora um pouquinho para ela se apresentar para a gente. Primeiro, agradecer o convite. Adorei estar aqui contribuindo com esse projeto maravilhoso. Eu sou a Carol Carvalho. Eu sou a bisneta da Dona Janinha, a neta da Dona Ada, da Dona Zenaí, a filha da Sônia Carvalho, a irmã da Thaís e da Laís, e a tia e a Dinda da Maite Maquena. E eu gosto sempre de dizer, né, que eu tenho essas mulheres, que é com elas e por elas que eu me constituo, e que eu sou a Carol Carvalho, que vai atravessar diversos espaços e buscar também uma luta, né, por um mundo melhor, plural e equânime. Então essa força feminina e negra é que eu me constituo. Você, como uma precursora da luta das mulheres negras em Florianópolis, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e como isso levou a se envolver nos movimentos e projetos que você faz parte hoje? Sim, eu não me vejo como uma precursora, mas é por conta de uma, eu acho que noção, enfim, que eu tenho quanto à luta das mulheres negras. Eu acho que tem muitas que me antecederam, e aí tem a ver com questão de inspiração, tem a ver com questão de estudos, tem a ver com uma, né, enfim, uma infinidade aí de coisas, inclusive da minha família, por exemplo, né, as minhas avós, enfim, que me antecedem e que trazem essa luta das mulheres negras. Eu vejo que eu vou somando, né, a essa ancestralidade que muito antes de mim inicia uma luta das mulheres negras. Pensando nisso e tendo a ancestralidade como a minha força, eu sou, né, uma jovem negra aí na década de 1990, que por muito tempo, né, desde a infância, estudou em escolas particulares, então isso implicou em ser a única criança negra naquele contexto, implicou em a minha mãe ter que estar em cima o tempo inteiro para que falassem, por exemplo, da cultura africana e afro-brasileira dentro da escola, embora já tivesse uma lei, né, desde 2003, e implica também em perceber ali o racismo nas nuances, porque não é o fato de estar naquele espaço que iria amenizar, né, esse impacto do racismo como estrutura na minha vida. No meu ano do ensino médio, decidi que eu seria professora de história. E aí eu pensei, não, eu vou fazer o curso de história, porque eu quero aprender sobre a história de Santa Catarina, a história de Florianópolis. Fiz o curso de história na UDESC, estudei, aí participei, né, durante os 4 anos no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, no NEAB. E no NEAB eu conheci o movimento de mulheres negras, então é esse encontro aí que eu começo a partir do ano 2014. E aí ali eu conheço a Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu no ano seguinte, no ano de 2015, em Brasília, que foi um marco histórico, né, para pensar a luta das mulheres negras, tanto em Florianópolis como no Brasil. E aí também, junto ali a pensar a história de mulheres negras, eu conheci a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, que é a AMAB. E aí ali que eu conheci as mulheres que desde 1985, né, desenvolvem aí trabalhos, enfim, e aí decidi escrever meu TCC sobre elas. Escrevi, tive esse contato com as mulheres negras, suas histórias, enfim, e era um histórico da AMAB, e por que a Antonieta de Barros era tão importante, né, ainda é tão importante para ela. E aí disso a gente vai, né, ali a gente está na vida acadêmica, vai tendo algumas vontades, uma delas era fazer um mestrado. Então fui lá, fiz um mestrado, fui para São Paulo, morei em São Paulo durante os 2 anos do mestrado e continuei pesquisando e pensando na história de mulheres negras, e em Florianópolis em especial. Né? Sempre articulando com o Brasil, mas o meu foco é pensar na história aqui, até porque há um movimento de invisibilização, né, dessa presença das mulheres negras na história da cidade. Nesse trabalho eu fui lá e construí aí vários universos culturais que essas mulheres estão presentes. Daí nisso eu tive um encontro também com o carnaval. Né? Então assim, a minha tese é sobre o carnaval, né, e as mulheres negras. Eu sonhei ser doutora em 2013 e aí realizei esse ano, né, semana passada. Em ser doutora, exatamente. Agora eu sou doutora, ainda me acostumando, mas sim, sou doutora em História.
pela UDESC novamente, então saí, voltei, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí, dentro disso, eu sempre gosto de pontuar que nesses espaços que eu estive, é muito importante dizer que eu tive muito essa coisa da coletividade. Estive no NEAB, aí no mestrado eu estive num grupo lá em São Paulo, da PUC de São Paulo, que eu estudei lá, que era o CECAFRO, né, que é o Centro de Estudos Africanos da Diáspora, então fiz parte do CECAFRO. E hoje em dia faço parte do AIA, do Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais, que também traz esse suporte, né, dessa coisa da coletividade, do apoio, né, de pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma perspectiva de ver o mundo, né, que é um mundo aí, como eu falei no início, que seja plural e equânime. Você falou da lei, né, dos Geninhas em Movimento, que vocês colocam ali. Então, essa lei é a Lei 10.839, uma lei federal. 2003, né? De 2003, que tem aí, né, mais de 20 anos, fez ano passado. E é uma lei que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira, né, em todo o âmbito escolar. O projeto de Geninhas em Movimento, ele tem também como justificativa a implementação dessa lei, né, porque vai trabalhar a educação das relações étnico-raciais, os modos como aplicar a lei no todo o âmbito escolar. Então, Geninhas também é outro, né, esqueci de mencionar, é outro espaço que eu também estou. Então, assim, eu faço parte de muitos lugares, né? Essa minha formação, acadêmica e profissional, ela é atravessada por muitas pessoas e muitos espaços. Então, já mencionei o NEA, já mencionei o CECAF, já mencionei o AIA, tem o projeto Geninhas, tem o grupo de estudos que eu faço parte, que é o grupo de estudos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Então, assim, vários, né, atravessamentos que vão me deixando cada vez mais forte e mais, enfim, empolgada em pensar a luta das mulheres negras, porque nesses espaços há muitas mulheres negras que somam na minha vida, na minha trajetória. Então, Geninhas, ele tá, porque ele é uma homenagem à minha bisavó, né, Geninha. E eu queria te perguntar como que foi trabalhar, né, com essas fontes históricas que muitas vezes elas não contemplam a perspectiva das mulheres negras. Então, tipo, a gente vê no nosso trabalho, no nosso projeto, como é difícil achar essas fontes, como é difícil pesquisar isso. Então, foi por conta da sua trajetória, da sua ancestralidade, e queria desenvolver um pouco mais, né? Então, a gente tem visto muito, até no campo da história também, né? A gente vai pensar a escrita da história de determinado lugar. Então, quando eu vou pensar a escrita da história da cidade de Florianópolis, como eu tinha mencionado, tem uma invisibilidade, né? E essa invisibilidade ela acontece porque há uma estrutura na sociedade, aí pensando na sociedade brasileira, há uma estrutura que é racista, né? É racista, é machista, é sexista. E isso tem a ver com conjunturas históricas, né? Enfim, aí toda uma noção que foi construída, tudo que foi inventado sobre o que era ser negro, o que eram as Áfricas, o que era, enfim, então todas essas invenções também são aí caminhos de construção de estereótipos, preconceitos, né? Tem toda uma trajetória aí que ficaria longo eu desenvolver, mas em síntese, devido ao racismo como estrutura, ele vai se manifestar em diferentes âmbitos da sociedade. Quando a gente vai buscar fontes, buscar elementos mesmo que possam contribuir e somar nessa escrita da história sobre Florianópolis, que tem a presença negra como protagonista do processo, é um desafio. Um desafio porque a gente vai se deparar com as ausências, a gente vai se deparar com as lacunas. E isso se dá pelo racismo epistêmico, né? Então, assim, é por isso esse exercício de construção de diversas pesquisas, como as minhas, por exemplo, né? Que faz esse movimento de vamos romper com esse racismo epistêmico, vamos romper com essa invisibilidade e vamos dizer que não, vocês não estão olhando, mas existe a presença, o protagonismo da população negra nesse processo de Florianópolis. É desafiador porque a gente tem que construir maneiras, né, de pensar essas histórias. E o mais legal também é entender que essas histórias vão ser construídas com, sobre e a partir dessas pessoas.
Então eu sempre falo, né, a gente quer pensar em algo que seja uma história plural ou um equilíbrio das histórias, é interessante construir isso junto com essas pessoas que foram invisibilizadas. Então é por isso que é importante chamar pessoas negras, indígenas, né, enfim, todos os outros, né, enfim, outros modos também de invisibilidade, que elas falem, né, por si. Por isso que eu digo do que é o com, sobre e a partir de, né, porque é isso que a gente está construindo. É novas perspectivas de fontes, por exemplo, né, de conceitos, sei lá, de categorias, de modos de ver, sentir, pensar o mundo, né, mas de maneira que seja plural e que seja equânime. A gente consegue observar que há esses desafios, né, de buscar elementos sobre a história. A gente também não pode negar que já foi muito pior, né? Já foi muito pior com as ausências. Mas que também há esse grande movimento que não é só meu, né? Como eu mencionei, vários outros grupos que têm feito esse exercício, né, de romper com o racismo epistêmico nisso tudo. E por isso que a própria tese, enfim, que eu desenvolvi recentemente, faz esse exercício, né, de fontes aí que possam romper com isso. Sim, a gente vê também, só citando aqui, que todos nós, eu digo, até pela minha irmã menorzinha, assim, a gente aprende muito sobre a cultura açoriana de Florianópolis, mas apenas a cultura açoriana de Florianópolis. Então, exato. E aí, em relação à cultura açoriana, tem até uma questão que eu sempre tenho falado, né? É inevitável quando a gente vai falar da história de Florianópolis, não falar sobre a cultura açoriana. E aí eu tenho contado para as pessoas que nesse processo das entrevistas que eu tenho feito, né, as pessoas que eu tenho conhecido, em especial as mulheres negras, as histórias que elas contam e que me mostram como a cultura açoriana ela é plural, só que ela tem sido perpetuada de uma maneira que fosse única e exclusivamente europeia. Né? Então, assim, as culturas, de modo geral, elas são imutáveis, né? Então, elas têm se ressignificado, elas têm se conectado com perspectivas negras, africanas, indígenas, né? Mas, por essa questão de invisibilidade, acaba que ficou tudo uma coisa só, né? Ficou tudo um centro de tudo ser a Europa. E aí, nessas pesquisas, a Voz de Linha, por exemplo, a Vagininha é uma mulher negra que nasceu em 1920, na cidade de Florianópolis, no bairro da Freguesia de Ribeirão da Ilha, lá no sul da ilha, e que ao longo da vida, com o pai pescador, né, enfim, aquilo que é também dito da cultura açoriana. Então, assim, um homem negro, pescador, que desenvolve um braço ali da cultura açoriana. Mas a minha avó, né, em síntese, ela foi comerciante, ela vendia renda de bilbo e crivo. E aí, quando eu fui lá, né, conversar com na verdade era a cunhada da minha bisavó, conversar com a cunhada dela, e a cunhada me disse assim, então a gente fazia renda de bilbo, eu, fulano. E ela citou mulheres negras, né, que desenvolviam a renda de bilbo. Foi onde eu fiz assim, ó, né? Como? Né? Então, assim, foi uma coisa que... E aí, hoje em dia, eu já tenho falado, né, já tenho visto mulheres negras mais visibilizadas nesse lugar. Mas ainda não tanto quanto, né, pessoas brancas. Mas, assim, pensem, né? Isso que ela vendia, a renda de bilbo, era o quê? Na década de 1940 e 50 em Florianópolis. Algo tão forte, insistente, digamos assim, né, de dizer que Santa Catarina, Florianópolis é um pedacinho da Europa, por exemplo, que a gente perde isso, né? Perde a presença dessas mulheres, dessas pessoas na construção dessa cultura. Então, assim, é na conversa, por isso que eu falo, né, que a gente tem construído outras fontes históricas, né? E para mim, uma das melhores, e que eu gosto mais de trabalhar, é a entrevista, né? Porque a entrevista, ela vai te trazer elementos que tu, às vezes, lendo, ou não vai, né? Não vai ter. Então,
Por isso que é importante falar com as pessoas, perguntar, e aí, como é que era, né? Como é que funcionava e tal. Então, assim, aí ela me trouxe essa informação e a partir disso eu consegui pensar, enquanto professora de história, né? Pronto, não dá mais para falar que a cultura açoriana ela é exclusivamente europeia, né? Ou que só tem a presença branca nesse momento. Até pensando na arquitetura mesmo, né? Porque quem é que colocou a mão para fazer aquela arquitetura naquele contexto histórico? Né? Eram pessoas escravizadas, de fato. Então, assim, há ali, né, toda uma presença que ela é plural, que a gente precisa reforçar isso e mudar também cenários atuais, né, da escola. Tu falou da tua irmã, né, que é criança e que tem, né, escutado sobre cultura açoriana, que é aquela lá que a gente aprendeu também, que eu também aprendi, né, isso. Então, a gente mudar, porque a gente precisa, né. A gente precisa. Isso, dar novas, né, perspectivas, novas caras para a história. Novas caras, novas representatividades. Exatamente. E agora como doutora, né? Uhum. Queria perguntar como que você pretende dar continuidade nesses projetos, Sim. Enfim, como eu... assim, de recente doutora, né? Porque assim, eu ainda... Hoje faz uma semana, né? Hoje faz uma semana do momento, dos momentos mais especiais e felizes na minha vida, que foi defender essa tese, tão esperada, tão aguardada. Eu, na verdade, gosto muito de falar, gosto muito de estar, né, enfim, conversando, não tenho dificuldades em falar em público, porque até por ser palestrante, então isso vai nos trazendo um pouco mais de segurança. Mas naquele momento parecia que eu era outra pessoa, né? Porque foi uma emoção que tomou conta, eu esqueci de falar várias coisas. Então, assim, foi muito, muito assim, né? E aí um auditório praticamente cheio, coisa que eu não imaginava, não esperava, né? Enfim, então foi muito especial e aí eu ainda tô tomada por essas emoções. Tá certo? Mas não, mas assim, a gente sempre pensa, né? O que fazer depois. E assim, eu tenho planos de dar continuidade à pesquisa, e aí isso, né, implica na organização mesmo minha, né, de tempo, enfim. Mas na banca, muitas ideias surgiram, né, de pesquisa para continuidade. A tese, né, tá pronta agora, né, até o momento está pronta, mas eu sei que ela não acabou, né, é uma continuação que eu vou ter dela e dentro daquilo que eu estudei, possibilidades de continuar. Uma das possibilidades, por exemplo, é que eu entrevistei a primeira musa trans de uma escola de samba, aqui de Florianópolis, né, a Patrícia Fontini. E dentro daquilo que a Patrícia Fontini me trouxe, né, sobre a presença dela nesse lugar da escola de samba, muitos elementos a banca foi me dando, né, para desenvolver. Então é algo que é possível que eu me debruce nisso também, né? Então é um dos exemplos. Mas também tem a possibilidade de fazer um pós-doc, por exemplo, né, que é um pós-doutorado, que aí também tem que trazer aí novas ideias. E também um dos principais, isso ideias, né, que eu tenho pensado, de continuidade da pesquisa, isso vai acontecer, mas também de voltar para a sala de aula, né? Eu acho que eu fiquei bastante tempo fora, né, para poder dedicar ao doutorado, mas o retorno para a sala de aula, e eu acho que isso também é fundamental, né, você dar esse tempo, se qualificar também no sentido de fazer um mestrado, um doutorado, acho que isso é importante. E aí depois também pensar em aprender com a educação básica. E eu acho que eu não quero ir no lugar de, eu vou ensinar isso para os alunos, mas não, eu quero aprender. Então tem muitas movimentações, muitas articulações dentro da educação básica, né, dos anos finais, né, do ensino médio, que eu preciso, né, eu preciso estar próxima dos adolescentes, que eu já estou muito longe, né, muito tempo longe, faz muito tempo longe, né, então ser professora, dar aula de história e levar
né? Também, ao mesmo tempo que eu aprendo, né? Eu também preciso ensinar, né? Então, assim, mas o ensinar meu vai ser nessa chave de uma história mais plural, né? E consigamos aí construir junto com essas pessoas, porque eu tenho no meu pensamento que são os adolescentes que vão mudar, né? Eu tenho isso, assim, muito. Então, a minha esperança, por isso que eu tenho essa vontade de voltar, sabe? Porque eu sei que dá pra eu falar, dá pra conversar, dá pra ouvir, aprender. Porque tem pessoas que já são fechadas mesmo, né? Não, é desse jeito, pronto, acabou. Não. Né? Então, eu vejo os adolescentes mais abertos, né? A conhecer, a pensar, a refletir. Então, é o meu plano também, um dos planos principais é esse. Voltar pra sala de aula.